A Arielle está falando, ela fez artrodese na coluna por causa de escoliose, ela fez artrodese, a cirurgia de fixação com placas e parafusos por causa da escoliose, né? A escoliose, o desvio lateral. Então, para corrigir isso, quem não tem conhecimento para fazer a correção com exercícios, com a mudança nos hábitos, com a orientação de exercícios, que é o trabalho que eu faço, então não encontrou um tratamento desse. O médico vai solucionar isso com uma cirurgia. Ele parafusa a vértebra, colocando parafusos, 2 parafusos de trás para frente, que vem até o corpo da vértebra, e coloca placas que fixam essas vértebras para a coluna ficar reta. E ela fez essa cirurgia, hoje ela tem 37 anos e há 22 anos, com 15 anos, ela fez a cirurgia. E a filha, que tem 8 anos, já está com a escoliose e os médicos disseram que é hereditário. Essa questão do hereditário tem 10%, segundo a Organização Mundial da Saúde, 10% dos problemas é hereditário. 90% é o ambiente, é o hábito. Então, mesmo que a mãe tenha feito cirurgia, mas o comportamento da mãe, os movimentos da mãe e mais a questão genética, a questão da hereditariedade, somados, mais a escola, né, as brincadeiras, então tudo que envolve a criança, às vezes ela é mais, fica mais no celular, fica mais no computador, muito mais celular hoje, né? Então o ambiente que a pessoa vive favorece que ela vá desenvolvendo, assimilando aquilo que vem do ambiente e vá também desenvolver a condição que a mãe tinha. Isso pode ser revertido, isso pode ser trabalhado com os exercícios e a parte genética não vai influenciar. E com criança é muito mais rápido, é muito mais fácil de, não é que mais fácil de trabalhar com criança, mas a resposta com criança é muito mais rápida. Eu já trabalhei, assim, já tive nos grupos de terapia, né, de exercícios terapêuticos da clínica e também em projeto com pré-escola que eu fiz no Arraial da Ajuda. Eu fiquei 1 ano e meio orientando esses exercícios para as crianças da pré-escola, que melhorou o aspecto cognitivo delas, de aprendizagem, melhorou o comportamento social com os colegas de sala, com os professores e com a família, e melhorou muito a postura dessas crianças. Então, as crianças que participaram nesse 1 ano e meio, e não foram crianças assim que participaram 1 ano e meio inteiro, mas algumas participaram algumas semanas, outras alguns meses e outras participaram 1 ano. Mas, independente do tempo que elas ficaram, elas continuaram fazendo em casa e tiveram os benefícios. Então, escoliose, essa questão de ser genético, o genético ele tem a porcentagem até 10%. O restante é comportamento da família ou ambiente familiar. Então, mesmo que tenha feito cirurgia, que fixou a coluna, mas o comportamento, a forma de pensar, a forma de agir, ela não se modifica com a cirurgia. Os padrões de comportamento, os padrões de movimento e os padrões de postura corporal, eles não se modificam com uma cirurgia. E esses padrões, a criança observa e copia. Então, a escoliose da filha é muito mais do ambiente, né? Não só da mãe, do total, mas é muito mais do que a criança vê, do que ela observa, do que a questão genética. E a genética, ela precisa do gatilho para ela entrar em ação. Na maioria dos casos, a genética não age por conta. Ela precisa de gatilhos, ela precisa do ambiente favorável a que se manifeste o problema. E no caso de criança, além de exercício, tem brincadeiras, né? No parque. Sim, para crianças, por exemplo,
uma brincadeira de pendurar, que nos parques tem uma escada deitada. É como se colocasse a escada e a criança vai de um degrau no outro. Pendurar em galho de árvore, fazer brincadeiras, colocar para praticar atividades físicas. Natação, o nado costa é o melhor, porque abre peitoral e fortalece musculatura posterior. Então, tem muitas coisas e aí você pode estar me mandando, a Veridiana coloca na área de contato, ali no chat, o contato. Arielle, me manda mensagem, faz contato por e-mail ou por WhatsApp, que eu te passo muito mais orientações, eu vou te acompanhando e te falando o que mais que pode ser feito para que a sua filha possa mudar esses hábitos, esse comportamento, a postura, para não chegar a uma cirurgia. É possível corrigir tranquilamente, porque se um homem que estava com 30 e poucos anos, ele tinha 35 graus de escoliose, ele já tinha indicação para cirurgia, mas ele não quis fazer a cirurgia. E com 30 e poucos anos, e trabalhando numa profissão muito, assim, ele era policial militar. Então, a questão emocional é muito exigida. E com 1 ano e meio, em 6 meses fazendo exercício, mas num prazo de 1 ano e meio fazendo aqueles 6 meses na clínica, ele corrigiu 13 graus. Então, ele saiu de 35 para 22 graus. Ele levou as radiografias antes e levou depois. Então, se uma pessoa com 30 e tantos anos consegue reduzir 13 graus, não sendo constante na prática dos exercícios. Se o rapaz que eu atendi, que tinha 16 anos, que o tórax tinha rodado, e ele fazendo 2 vezes por semana, e só fazia comigo, ele não fazia em casa os exercícios, desentortou, o tórax dele rodou de volta, que ele tinha, olhando ele de perfil, tinha uns 3 centímetros, um lado para trás e o outro para frente, e rodou de volta o tórax, porque a musculatura foi tracionando e foi desentortando, foi colocando os ossos no lugar. E os ossos, apesar de serem duros, mas quando o músculo traciona, o osso entorta. Por quê? Num período de aproximadamente 7 anos ou 10 anos, todo o cálcio de um osso é substituído. Um osso parece-me que são 7 anos ou 10 anos, o sistema nervoso 13 anos, a pele, a cada 3 anos você troca todas as células da pele. Então, as células do corpo se renovam. Todos os tecidos do corpo se renovam. Agora, se você tem uma tração constante da musculatura, que está puxando para aquele lado, e aquilo ali vai ficando cada vez mais, puxando mais, vai entortando. E no caso das vértebras, quando a coluna vai entortando, o lado de dentro da curvatura chega a diminuir a altura do osso e o outro lado fica mais alto. Então, modela o osso quando há uma escoliose. E se, depois de alguns anos, um lado do osso está menor e o outro está maior, porque diminuiu o espaço daquele lado que tem de dentro da curvatura, conforme você vai fazendo e vai corrigindo, é natural que vá modelando os ossos novamente. Eu já observei em muitos pacientes calos ósseos em vários ossos do corpo. E depois, mobilizando os nervos, aliviando a tensão dos nervos, aqueles calos ósseos ou bicos de papagaio, osteófitos, estavam sendo reabsorvidos, joanete sendo reabsorvido. Então, o corpo ele se molda de acordo com os nossos hábitos.